Você é do tipo de pessoas que tem o hábito de procurar padrões por aí? Você acha que os dias passam e as coisas se repetem? Você percebe coisas que se sequenciam uma atrás das outras? Então hoje nós vamos entender sobre padrões, sobre sequências e até mesmo por que isso acontece na natureza. Vem comigo para além dos números. Nós vemos padrões em várias coisas do cotidiano. Afinal, se alguma coisa se repete, nós começamos a desconfiar da nossa capacidade de interpretação. Afinal de contas, quem nunca assistiu, por exemplo, o filme do Matrix, em que uma situação se repetia várias e várias vezes e o personagem principal, o Neo, até mesmo começava a se perguntar: será que eu estou dentro de um filme ou algo do tipo? Mas os padrões ou as formas, elas aparecem por um motivo em especial. Nós, enquanto seres humanos, os construímos buscando nos familiarizar ou nos encontrar com aspectos que aparecem no mundo ao nosso redor. Então veja só que interessante quando a gente olha, por exemplo, essa raia aqui, esse nadador, a gente observa um padrão conhecido como simetria. Você vê várias e várias coisas que fazem esse vídeo ser um vídeo bonito. Inclusive a geometria das cores, você observa uma sequência de vermelho, azul, seguido de branco, vermelho, azul, branco, vermelho, azul, branco. E se você é do tipo de gente que se incomoda, se tiver fora de ordem, você já fica meio assim, né? Nossa, tem alguma coisa errada. Enfim, os padrões, eles surgem pra gente, antes de tudo, se organizar. Afinal de contas, se a gente estivesse numa Olimpíadas, por exemplo, ou participando como jurado de uma competição de nado, é muito mais fácil eu organizar a contagem de tempo ou os competidores se nós estivermos com essas informações organizadas. Então, na tentativa de nós nos organizarmos, a visualização daquilo que a gente quer fica mais simples. Nós, seres humanos, montamos as organizações, fazemos coisas de formas organizadas, porque isso torna as nossas atividades mais simples. A propósito, nosso cérebro gosta muito disso, gosta de coisas organizadas. Então, vamos ver um segundo exemplo até sobre isso? Olhem a organização desse cemitério. Quando você observa a lápide, você percebe que isso foi muito organizado. Traz até uma tranquilidade, mesmo quando a gente está olhando um cenário que nos lembra a morte. Mas essa organização, ela nos lembra em matemática, linhas, nos lembra coluna, nos mostra que a organização matricial, ela facilita. Afinal de contas, se você precisasse encontrar a posição de uma pessoa nesse local, é muito mais fácil se você usasse um sistema de referência que privilegia a organização que você está vendo. Então, mais uma vez, nós, seres humanos, montamos a organização pensando numa forma que nós conseguimos nos encontrar. Então, aquilo que a gente faz em sociedade, aquilo que a gente constrói, é pensado naquilo que a gente faz no dia a dia. Pense na forma de organizar a sua casa, nas tarefas que você faz em casa, seja escovar os dentes, seja se alimentar, seja o descanso, seja o trabalho. Pense nas tarefas que acontecem na sua cidade, nas ruas, no comércio, e você começa a perceber que tudo que é feito pensando na organização. E para pensar na organização, porventura, parece que surgem padrões. E aqui fico eu me questionando, será que esses padrões, essa organização, de certa forma, ela surge apenas porque nós, seres humanos, gostaríamos de nos localizar e nos organizarmos melhor? Ou será que a natureza também pensa dessa forma? E é pensando nisso que eu vou convidar hoje um professor para a gente perguntar exatamente isso. Eu vou lá falar com ele e a gente vai conversar. Vamos lá?
Então, para a gente ainda falar sobre padrões hoje, entender se no universo existe algum padrão, hoje nós temos um convidado especial. É um professor que é doutor na área de física, trabalha na Uninter e, inclusive, tem projeto na NASA. Eu estou falando, é do professor Daniel Tedesco. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Tudo bom, professor Guilherme? Tudo ótimo. E eu fiquei sabendo que você poderia nos explicar, afinal, será que existe um porquê do universo ter ou não ter certos padrões ou certas recorrências por aí? Você que é de física, poderia nos explicar algo nessa direção? Olha, é muito complicado falar só de um padrão e de uma coisa só, né? Então, para tentar escolher uma palavra adequada, eu preferia pensar em alguma propriedade do universo que de repente todo mundo tem, né? Então, Uhum. imagina, eu penso quando eu falo de padrão, falo de energia, que é aquela quantidade que, enfim, tem muito senso comum na energia, né? Ah, tem. Energia é uma quantidade física ali que, enfim, ela, na verdade, ela vira movimento, digamos assim, tentando simplificar o máximo possível. Então, toda vez que a gente fala de energia, a gente está falando de movimento, Ah, né? E aí, digamos que se existe alguém que gosta de padrão, é o universo. E se existe alguém que gosta de ser um bom economista, se a gente fosse pensar, né, numa figura de um criador, né, o Deus poderia ser um economista sem problema nenhum, né? Porque ele, com aquela quantidade de energia, ele quer sempre minimizar o gasto dessa energia. Então, ele quer fazer um movimento melhor possível com a menor energia possível. É uma questão aí de compensação. Então, como o nosso universo tem essa tendência a minimizar essa energia, então eu acredito que seja o melhor padrão que a gente possa estabelecer para pensar nessa recorrência, né? Porque a gente está acostumado a querer. A gente é meio folgado com o universo, né? A gente quer entender o universo e a gente quer não só entender, mas prever se ele vai, para onde ele vai, o que ele vai fazer com a gente. Enfim, esses padrões são interessantes porque se a gente entende o universo, a gente pode até propor algumas coisas no futuro, né? Se a gente consegue esses padrões, essas recorrências, então a gente consegue propor interessante. esse futuro. Interessante, até parece da forma que você fala que o universo é até inteligente, né? Pela forma que ele se organiza, né? Talvez até isso mostre porque que algumas pessoas acreditam que há alguma lei, alguma formação, alguma coisa que foi pensada para isso, né? Afinal de contas, quando a gente viu todos os exemplos hoje, quando a gente olha os exemplos, a gente percebe que há um porquê da gente se organizar e construir padrões, né? Será que há um porquê também na natureza, né? E quando você fala isso, eu me penso numa coisa inteligente, né? Pensar, vamos minimizar a energia, diminuir os nossos gastos, né? Então, é como se eu fico imaginando um rio, por exemplo, veja se faz sentido. Um rio precisa seguir um percurso, né? Mas ele não segue qualquer percurso, né? Ele segue aquele que é mais fácil para ele, né? Então, esse critério de minimização de energia, né? Ele é bem interessante desse ponto de vista. É legal você falar da questão do rio, né? Porque você pensa, não sei se você já chegou a ver aqueles rios que são bem, Ah, eu já vi. são bem curvados. É. É interessante a gente notar que essas curvas que os rios fazem, num certo tempo, vai começar a se tornar um rio linear, né? Ah, O rio cada vez fica mais retinho, dependendo dessa interaçãozinha. Mas assim, quando a gente fala de padrões, assim, na física, a gente costuma pensar em geometria, a dizer a verdade, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Gui. fácil. Posso te chamar de Gui? Pode. Então tá. Gui, Manda. a bolha de sabão, por que ela é redonda? Eu diria que é por causa de minimização de energia. Você já pegou a deixa, né? Já pegou a deixa. Mas, assim, a bolha de sabão, a gente já se pergunta há muitos anos, né? A gente que é cientista é curioso, né? A bolha de sabão, ela só tem aquela forma porque aquela forma é a forma que faz com que a energia seja realmente minimizada. Então, você pega um objeto desse, né? Uma bolha de sabão. Se você tentar... Não sei se você já fez uma experiência ou já viu alguma experiência assim, que a pessoa pega um quadrado, né, um cubo, só que feito de varetinhas e Aham. mergulha lá numa bolha de sabão ali, num recipiente com sabão. O que acontece quando a gente retira? Ah, eu já vi isso. Pois é, tem uma geometria bem inusitada ali, bem esquisita, mas aquilo ali é o que minimiza realmente a área completa ali, minimiza a energia total do sistema. Então essa coisa do minimizar a energia está restrito não só às nossas bolhas esféricas, né? Mas a gente também tem essa relação ali com o Nossa. cubo.
Então, professor, até a questão da forma tem a ver com a minimização de energia, a escolha esférica das bolhas, o formato do rio, e tem outra coisa além da forma que é definida pela energia? Pois é, a energia ela vai definir a dinâmica, vai definir os movimentos, né? Então, mas a energia não é só isso, certo? A gente vai definir forma aqui na física, pensando, né, na minha área. Vamos pensar na minha área. A física é legal porque essa forma vem traduzida de uma tal simetria, né? E a simetria na física é um negócio esquisito, né? A gente tem uma equação matemática, que aí a gente nem tá falando de matemática, mas ela tem uma equação matemática ali, que a gente faz uma mágica nela e ela continua a mesma coisa, né? Então, esse fato da gente fazer uma transformação, inclusive eu vim com essa camisa aqui já para causar, porque aqui eu tenho um modelo que a gente chama de modelo padrão das partículas elementares. E aí, dentro desse modelo, existem simetrias ali, eu não vou entrar nesse negócio, mas tem uma simetria bem doida, tem várias simetrias aqui, que definem como as partículas vão interagir umas com as outras. Então, define geometria, define forma, define interação. Então, isso aqui pode não parecer, mas é bastante geometria, tá? Esse aqui é um negócio, uma geometria um pouquinho mais complicadinha, mas esse padrão aqui que o universo funciona, pode ser considerado, para mim, pelo menos, padrão, se a gente quisesse discutir filosofia, talvez a gente podia, mas o padrão do universo é se comportar dessa maneira aqui e a gente consegue traduzir isso como a linguagem, a matemática é uma boa linguagem para tentar se aproximar, né, das coisas, mas eu vejo o padrão mais ou menos dessa maneira, padrão e uma sequência de coisas, né, que são parecidas, né, você consegue transformar aquela informação, aquele fenômeno físico que está acontecendo ali, você consegue traduzir ele numa linguagem matemática, que às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo, mas é legal, Que né? equação que é essa aí, afinal? Isso aqui é uma lagrangiana, nem vou falar isso aqui, mas esse aqui é o que vai, a partir disso é que a gente consegue visualizar a dinâmica das nossas partículas e como as partículas interagem. Tá até errada, professor, porque... Por isso que eu vou na China. eu comprei na China, veio errado. Mas Legal. o pior que o chinês sabe muita matemática, Sabe, disso, né? A gente sabe que inclusive está se tornando o país mais rico do mundo. Pois é, enfim. Bem, professor, muito bem. Muito obrigado pela participação. Faltou o bate-bola, jogo rápido. Me fale um número. 7. É uma disciplina. Cálculo. Área preferida da física. Teoria de campos. Puxa É a vida. minha. Então tá. Muito obrigado pela participação. Valeu por ter vindo. Obrigado. Hoje. Eu que agradeço o convite. Pessoal, nós temos ainda mais algumas coisas hoje ainda. Vamos fazer um experimento. Eu quero que você venha comigo pro laboratório no próximo bloco. Vamos lá? Então, chegamos nos estúdios da Uninter e o meu colega aqui, o professor Daniel, continua comigo pra gente mostrar se é verdade que há minimização de energia em algum cenário da natureza. O professor Daniel trouxe alguma coisa pra nós, né? Pois a gente conversou sobre bolha, né, professor? É verdade. Então, vamos brincar de bolha. Hoje eu tô de químico, né? Tá. Por que o professor tá de luva pra fazer bolha? Então, a gente fez um negocinho diferente aqui, né, professor? Eu não tô mexendo, por isso que eu tô sem luva. Pois é. Eu tô com luva, o professor tá sem luva aqui. Então, a gente vai tentar verificar primeiro aqui essa questão da minimização de energia. E vamos testar a bolha, né, primeiro? Vamos ver se isso funciona. Vamos ver se funciona. Então, aqui, o lance da minimização de energia, nesse momento, é que na hora que nós realizamos a pressão ali dentro, fazemos um fluxo de ar dentro dessa pipetinha aqui, nós temos uma tensão superficial, ou seja, tem uma capinha meio envolta aqui, né, na superfície, e quando a gente coloca um pouquinho de velocidade no ar aqui, ela vai preenchendo, na medida que ela vai fechando, ela minimiza a energia com aquela configuração, ou seja, a natureza tende a ficar meio esférica. Só para constar, gente, isso aqui é sabão. A gente colocou um pouquinho de mel e um pouquinho de glicerina, por isso que eu estou usando luvas. Fazer aqui a tensão superficial, que é simplesmente colocar um quadradinho aqui, ou uma figura geométrica parecida com um retângulo quadrado. E nós temos aqui uma bolha bidimensional, professor. Ela tem até um certo comportamento ali. Eu vou tentar fazer assim, ó. Veja que ela fica meio circular, né? Olha lá. Então, vou colocar aqui. Agora eu quero que você fure ali, exatamente Dentro ou fora? dentro aqui. Vai. Aqui, não precisa, então deixa que eu faço. Poxa, o matemático aqui só Jesus, ó, vai lá, ó. Viu? Fura, olha lá, olha, Você furou? furou e veja que a tendência dela é ficar circular, né? Olha lá. Então, a natureza, ela é meio que, a configuração dela Dá ali. pra passar um negócio aí dentro, né? Gostou, professor? Achei demais. Então a gente minimiza a energia na natureza dessa forma aí, ó.
Vamos tentar fazer uma outra experiência agora, professor? Agora vamos fazer um quadradinho. Aqui. Vou tentar pegar esse cubinho aqui, vou tentar colocar as faces desse cubo. E cada vez que eu bato aqui, vem uma bolha. Aê, foi. Esse aqui parece aquele tal do Tesseract. Essa aqui é a menor área que a gente consegue produzir matematicamente. O que isso tem a ver com energia? Porque para produzir isso daqui eu preciso de energia, né? Então, isso aqui é um experimentozinho bacaninha para fazer em casa. Ficou legal. Isso aqui minimiza a energia. Para construir isso daqui, a gente precisa da menor energia possível desse sistema aqui. Muito bem, professor. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Foi mais do que especial. A gente se vê lá no próximo programa para Além dos Números. Um abraço.